O fato de você não ter dinheiro na sua carteira agora mostra um efeito de escassez. Só que o fato de não ter o dinheiro, a gente não consegue precisar a causa por isso, mas pelo efeito dá conta de aproximar ele de um bloqueio. Qual bloqueio? Escassez. O que é esse bloqueio de escassez? A escassez pode ter começado lá na sua casa, com o seu pai, e aquele sistema de criar vocês faltando as coisas, ou tendo condições, mas sempre achando que ia ficar pobre, aquilo vai instalando em você desde pequeno. E a escassez, vocês que têm um pouco de recurso, fica com medo o tempo inteiro de perder. E vocês que não têm nada, nunca aceita ter alguma coisa. Por quê? Porque a escassez está instalada. Então a primeira coisa que eu faço é focar onde? Focar no efeito. Esse efeito me mostra a proximidade do bloqueio. Então eu começo a achar esse bloqueio. Achei o bloqueio, eu já consigo voltar no evento. O que é esse evento? O evento é as primeiras vezes que aconteceu. Se você conseguir ir direto no primeiro evento, isso vai fazer total diferença na sua vida. Esse primeiro evento, aonde que fica essas paradas todas na minha cabeça? Num lugar muito simples, chama córtex visual. O córtex visual é onde o judeu coloca kippah, é bem aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Essa kippah é o lugar onde tampa as suas experiências. Vocês gostam de liberar perdão, falar para a pessoa assim, ó, você está perdoado com a boca. É muito interessante você fazer isso. Só que o perdão ele não flui dessa forma. O perdão flui quando eu troco a experiência. O que significa essa experiência? As experiências são instaladas aqui, ó, no córtex cerebral. E esse córtex cerebral é uma caixa preta cheia de informações. E essas informações, quando você consegue conectar nelas, você precisa de trocar elas. Vamos falar de escassez ainda. Você tem escassez, você já conectou com gente rica, mesquinha, nojenta. Quando você conectou com essa pessoa que é mesquinha, nojenta e aparentemente é próspera, mas uma pessoa mesquinha nunca é próspera, para você entender. O tanto de dinheiro que ela tem não mostra a prosperidade que ela tem. A prosperidade é continuar sendo natural e crescer em tudo que ela colocar as mãos. O mesquinho bloqueou você. E esse bloqueio dessa pessoa mesquinha mexeu tanto com você que você tem uma certa repulsa no seu cérebro. Essa escassez, tudo que ia fazer, alguém colocava uma poda. Faz menos, faz menos. Tem alguns abusos do tipo... Não usa a cartela de remédio inteira, isso é uma besteira. Usa menos, aí tem um processo certo para você tomar um remédio, usa menos para usar depois quando ficar doente, já fica projetando a próxima doença. E não trata nem a primeira nem a segunda. E a escassez vai sendo instalada desde pequeno. É interessante lembrar que tem uma escassez no seu cérebro, que é um instituto. Que instituto é esse? O Robert Cialdini, que é um professor da Califórnia, de Arizona, dos Estados Unidos, ele descobriu 6 gatilhos cerebrais poderosos que tem no cérebro de todas as pessoas. E um deles, sim, é a escassez. Então, o que você tem que tomar cuidado? A escassez é boa num processo de marketing, de venda. Mas a escassez é terrível quando você vive com ela. Tanto é que isso é fato. Se uma pessoa usar com escassez, qualquer um cérebro aqui cai. Se alguém falar assim, ó, últimas vagas, último sei o quê, última coisa da feira, seu cérebro fala, eu quero, você não sabe nem o que é. O seu cérebro já é atraído por isso. Então, a escassez, ela sim é natural. E quando eu configuro o meu cérebro, ele só vai piorando. A terrível dica que eu te dou é, você não configurou seu cérebro, você precisa fazer isso, porque você foi configurado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os celulares, os computadores eles são uma cópia sintética do cérebro. E, de fato, toda máquina tem uma configuração. Deus te deu uma configuração inicial, sabe qual que foi? De ser livre. Se você pudesse escolher entre ser um Mac, um Windows ou um iOS, que é um sistema operacional da Apple, ou o Windows 10, que é um sistema operacional do Windows, ou o Ubuntu, por exemplo, do Linux, você escolheria ser qual sistema operacional? Se você é uma pessoa separatista, que se acha, você ia falar iOS da Apple. Ela não se adapta a nenhum outro, ela tem o estilo dela e só funciona do jeito dela. Mas se você quiser ser o Windows, você é o mais popular, mas você é o que mais trava na vida. Agora, se você de fato quer ser uma pessoa livre, escolha o Linux. Eu não estou ganhando para fazer propaganda do Linux, não. 10 mil pessoas se juntaram e escreveram os códigos do Ubuntu, que é um sistema operacional Linux, que ela é livre e é de graça, inclusive. Por que eu estou chamando sua atenção nessa analogia? O seu cérebro, ele é o hardware. A sua mente é o software. Então, você que está anotando vai escrever assim, ó, cérebro é o hardware, é a máquina. Tudo que é químico, todo impulso que você tem é o quê? Hardware, cérebro. Todas as besteiras que você quer fazer é tudo cerebral. Agora, o seu software é a mente. O que é esse software? É quando o seu software, o seu sistema operacional governa. Se porventura
o seu sistema operacional perder para o seu hardware, você vai ficar com vírus e o software não vai mais dominar a máquina começa a detonar com o software. É onde está o segredo disso tudo. Quando eu começo a governar com a minha mente começa a enxergar meu cérebro e coloca ele numa situação secundária. E começa a falar, você tem que me obedecer. E os bloqueios ficam onde? O bloqueio ele fica na esfera da mente, que é na alma, ou fica no cérebro, que é no corpo? No corpo, essa é a resposta. Está tudo instalado em você, todas as suas crises, todos os seus medos, esse negócio que você tem de às vezes chegar perto de alguém importante. Tem homens aqui, está assistindo aí no mundo afora, que quando chegam perto de homens autoritários, que têm autoridade ou autoritários, esses homens tremem, tem um problema com a autoridade, está instalado em você. Nesses últimos 10 anos, eu tenho, na verdade, pirado com tanto bloqueio emocional. É tanto bloqueio que você não imagina. Tem gente aqui que tem bloqueio e está me assistindo com vender, acha errado vender. Por quê? Porque você tem um bloqueio com isso lá na sua infância. Tem gente que é indeciso, tem gente que tem bloqueio sexual. Você vai descobrir uma forma de resolver isso.